Leituras em Provérbios, capítulo 17. A graça e a paz de Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo a este canal que compartilha leituras, estudos, meditações e reflexões com base nos capítulos da Bíblia. Nós estamos gravando uma série de leituras em Provérbios, destacando alguns versículos de cada um dos capítulos deste livro para o nosso desenvolvimento pessoal e o crescimento em nossa relação com Deus. Se você gosta de leituras em Provérbios, Provérbios é um excelente livro para trazer sabedoria, iluminação, entendimento, inteligência, discernimento, conhecimento e prudência na tomada de decisões importantes em nossa vida. Por esse motivo, nós estamos gravando Provérbios pela quarta vez aqui no canal. Se você gosta de leituras em Provérbios, na seção das playlists, no mês de janeiro, aqui de 2024, nós gravamos uma série chamada Provérbios em Aulas. São 60 vídeos, estão disponíveis na seção de playlists com o nome de Provérbios Janeiro 24. Se você gosta de meditações em Provérbios, em fevereiro nós gravamos 31 lições para a vida em Provérbios. E se você gosta de estudos sobre os temas tratados em cada capítulo de Provérbios, no mês de março gravamos uma série chamada 5 minutos de meditação em Provérbios. Fica o convite para que você acesse uma dessas playlists e desfrute da leitura, da meditação e do estudo de Provérbios. Agora, em Provérbios 17, nós temos os seguintes ensinamentos para a meditação de hoje. Melhor é um bocado seco e com ele a tranquilidade do que a casa cheia de vítimas, com contenda. Muitas pessoas lutam demais para conseguir riquezas, ficam o dia inteiro no trabalho e esquecem de reservar um tempo de qualidade com a esposa, com o esposo, com os filhos. É necessário reservar um tempo de qualidade para o seu cônjuge e também, se você tem mais de um filho, entender que cada um deles tem individualmente a necessidade de ter um tempo com o pai e um tempo com a mãe. Então, organize uma agenda de tal maneira que você tenha um tempo para orar junto com cada filho. Cada um deles tem uma necessidade diferente. Preste atenção em cada um deles. Estão todos na mesma casa. Estão todos junto com os mesmos pais. Mas o ser humano, cada um, tem uma necessidade diferente com o pai e com a mãe. Então você que é pai e mãe, reserve um tempo para conversar com cada um deles. O texto fala que é melhor você abrir mão de algum trabalho que eventualmente você faça para ter algo a mais, mas dar o tempo de qualidade para as pessoas da sua casa. É claro que se você está trabalhando e aquele trabalho que você está fazendo é necessário para compor a renda da família, para aquilo que é essencial, então você deve continuar nesse trabalho, mas pensar em um plano para que em breve você consiga ter tempo para os seus familiares. Aí você vai pensar, como que eu vou fazer se eu preciso trabalhar em 2 empregos ou em 3 empregos? Você vai fazer aquilo que nós lemos em Provérbios 16. Confia ao Senhor as tuas obras, e teus pensamentos serão estabelecidos. Você vai confiar ao Senhor um planejamento e pedir a Deus que te dê iluminação. E o Senhor abrirá o seu entendimento e você vai encontrar uma forma de ter esse tempo importante para que as pessoas da sua família tenham tempo com você.
porque não adianta você encher a casa de dinheiro e de riquezas, de bens materiais, mas você ficar ausente, porque a sua presença é muito importante. Muitos filhos de pessoas muito ricas se envolvem com drogas porque dizem que não tem o mais importante que para eles, que é a atenção, o tempo com os seus pais. Reserve um tempo para o seu marido, para a sua esposa e para os seus filhos, porque esse tempo é importante. Verso 2: O servo prudente dominará sobre o filho que procede indignamente, e entre os irmãos repartirá a herança. Se você é filho de uma pessoa que tem muita propriedade, mas você não usa o seu juízo, o seu pai vai acabar deixando alguma coisa para um empregado, que vai fazer a divisão dos bens e pode até mesmo vir a se tornar o administrador da empresa. Isso não é muito incomum. Muitas empresas, quando os pais percebem que os seus filhos são maus gestores, para preservar o próprio filho, preferem deixar a administração da empresa para uma pessoa estranha que trabalha dentro da empresa, mas que desenvolveu as habilidades para fazer a gestão da empresa, com o propósito de que o próprio filho não venha sofrer prejuízos e consequências ruins depois da sua morte. O que o versículo 2 ensina é que, mesmo que você seja o filho de uma pessoa muito rica, você precisa se esforçar, você precisa se dedicar para conhecer dos negócios da sua família, para que você possa ter a capacidade de gerir, de administrar aquilo que você precisa desenvolver para ser um bom gestor, para fazer uma boa administração, é só você que pode fazer. E você não pode pensar, eu sou o filho do dono, então tudo está nas minhas mãos. Não está. Para que Deus confie alguma coisa nas mãos dos seus filhos, igualmente é necessário se desenvolver para poder fazer, receber a confiança de Deus. Muitas pessoas querem pregar a palavra, cumprir um chamado, mas não leem a Bíblia, não fazem as orações no tempo necessário para falarem com Deus, para poderem ouvi-lo e entender o plano dele na sua vida. Muitas pessoas querem dizer que são médicos, advogados, empresários, mas cada um desses títulos exige um certo tempo de horas de estudo, um certo tempo de dedicação, um certo tempo de graduação para poder obter esse título. Em todas as áreas da vida, é necessário que você seja prudente. Se você não é prudente e não faz a sua parte, virá outro que muitas vezes veio depois que você, que talvez seja bem mais jovem que você, que talvez veio de um lugar distante, e é ele que vai dominar sobre você. Não é porque você é filho que você já tem o direito de ser o dono, o administrador e o gestor do negócio. Para isso, você terá que provar que realmente desenvolveu as capacidades, as habilidades, os treinamentos para poder realizar aquilo que e ter o título que você busca. Versículo 3: O crisol é para a prata e o forno para o ouro, mas o Senhor prova os corações. Cada elemento da natureza precisa de um outro elemento para ser purificado. Usa-se o crisol para limpar a prata, usa-se o forno quente, bem aquecido, para derreter as impurezas e extrair o ouro puro. Assim também o Senhor prova os seus filhos, coloca-os em provações, para que, nas provações, aprendamos o que precisamos. Até
nos relacionamentos entre marido e mulher, o momento em que se prova que existe amor ali naquele relacionamento é no momento das provações. Quando tudo vai bem, você na verdade espera que o relacionamento continue bem, mas é na hora das dificuldades que se vê realmente aqueles que preservam o amor. A prova, ela tem um propósito, o propósito de purificar e revelar os corações. É por isso que Deus coloca os cristãos em provações, para ver se realmente estão dispostos a amá-lo e a entregar a sua vida para o reino de Deus. Muitas pessoas, quando são provadas, logo saem da presença de Deus, logo mostram que o que buscam de Deus é que as suas vontades sejam atendidas. E muitas pessoas nos relacionamentos também estão nos relacionamentos em função das vantagens que podem ter, e não porque estão dispostas a estar em um relacionamento e crescer junto com a pessoa. Versículo 4. O malfazejo atenta para o lábio iníquo, o mentiroso inclina os ouvidos para a língua maligna. Malfazejo é aquele que gosta de fazer o mal. Quem gosta de fazer o mal, presta atenção no lábio iníquo. O lábio iníquo é aquele que fala de formas de praticar o mal. Então, aquele que gosta de fazer o mal, escuta com atenção as pessoas que planejam estratégias para praticarem o mal. E o mentiroso inclina os ouvidos para a língua maligna. O mentiroso, aquele que ama mentir, trapacear e enganar os outros com o propósito de receber vantagens por meio das suas mentiras, presta muita atenção para quem tem língua maligna. Quem tem língua maligna? Aqueles que usam a sua língua, a sua palavra, para ensinar a praticar crimes, a enganar pessoas, a trapacear as outras. Então, o mentiroso, ele é um aluno daqueles que ensinam essas coisas porque ele quer aprender novas estratégias para dar os seus golpes. Versículo 5. O que escarnece do pobre insulta ao que o criou. O que se alegra da calamidade não ficará impune. Quem escarnecer significa zombar. Aquele que zomba do pobre está insultando. Insultar é desrespeitar. Está desrespeitando ao que o criou. Quando você zomba de uma pessoa pobre, você está desrespeitando a família dessa pessoa e também está desrespeitando a Deus, porque Deus criou todas as pessoas. Todas as pessoas nascem na imagem e semelhança de Deus. Quando você zomba de alguém em razão da sua pobreza, você mostra que você desrespeita a família dessa pessoa e desrespeita a Deus também. Não zombe daquele que é pobre. Você não tem vantagem alguma em zombar do pobre. Não só do pobre, como também das pessoas em geral. Não seja um escarnecedor. Todas as pessoas precisam de Deus. Se você tem o hábito de zombar das pessoas, seja por que motivo for, por roupa, por pobreza, porque a pessoa falou alguma bobagem, então repense. Que a sua palavra seja para ajudar a pessoa a sair do seu estado de imperfeição, de melhorar a outra pessoa, de ajudá-la. Que a sua boca se abra para dizer ao pobre: aqui está uma oportunidade. Você pode crescer fazendo isso ou aquilo, mas que não seja para insultar, para zombar dele. E o que se alegra da calamidade não ficará impune. Nessa segunda parte do versículo 5, aqueles que ficam felizes em ver a desgraça, a calamidade do próximo, não ficarão impunes. Quando você sente alegria e felicidade pela desgraça das outras pessoas,
você libera uma energia que volta para você. A lei da semeadura diz que tudo que você semear, isso você vai colher. Quando você semeia a realização, a felicidade em ver a desgraça do próximo, você plantou uma semente. E toda semente dá frutos. E os frutos sempre vêm em abundância. Quando você planta uma semente de maçã, uma árvore não vai dar apenas uma maçã, mas vai dar muitas maçãs. E assim também acontece quando você semeia algo bom, você recebe multiplicado o bem. Se você planta uma semente do mal, você também recebe o mal multiplicado. Não plante o mal de maneira alguma no seu coração e no seu pensamento. Sempre plante boas sementes, para que você tenha boas colheitas. Versículo 6: Coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são seus pais. A coroa, o prêmio dos velhos são os netos. Quando uma pessoa tem netos, ela está revelando que teve os seus filhos, educou bem os seus filhos e que os seus filhos frutificaram uma nova geração. Quando os velhos veem os seus netos, eles podem se alegrar e dizer que tiveram uma boa semente, que tiveram os netos. E a glória dos filhos são seus pais. A glória dos filhos são seus pais significa que os filhos se alegram pelo fato de terem tido os seus pais, que os educaram, que os cuidaram, que deram a eles a formação, a preparação, a educação, para que possam estar aqui em vida. É claro que esse versículo 6 está falando de um contexto em que todas as pessoas envolvidas fizeram a sua parte, porque existem aqueles velhos que quando olham os filhos dos filhos, quando olham para os netos, veem desolação. Situação em que os filhos tomaram a decisão errada e tiveram netos fora de um relacionamento estável e que enfrentam problemas com ex-mulher, com ex-marido e existem famílias em que essa situação de terem netos não é tão confortável. Essas situações aqui são situações que precisam ser pensadas. Antes de você estabelecer um relacionamento com alguém, pense se essa é a pessoa ideal para você, para que esse versículo 6 de Provérbios 17 se cumpra na sua vida, para que você possa ter filhos dentro de um relacionamento estável, onde os seus pais possam dizer: os meus netos são abençoados, onde eles possam ter alegria, onde não exista contenda, conflito. Se não tem como escapar de um divórcio, de uma separação, porque realmente você tentou de todas as formas e não deu certo, procure ter um relacionamento pacífico com o seu ex-marido, com a sua ex-esposa, para que os seus filhos cresçam com tranquilidade, de tal maneira que os seus pais, tanto os seus quanto os dele ou dela, possam se alegrar em ter esses filhos que vocês têm em comum, de tal maneira que esse versículo 6 possa se concretizar, de tal maneira que os pais de vocês possam ter a alegria de terem a visita dos seus filhos, que são os netos deles. E honre os pais de vocês, que os pais de vocês sejam motivo de alegria, de glória para vocês. Se isso não é possível, porque os seus pais não são o melhor exemplo, então perdoe-os e agradeça a Deus pela vida. Guarde no seu coração a gratidão em razão da vida que você recebeu dos seus pais, e essa é a glória que eles deixam sobre você: o direito
de terem a vida. E apresentem os pais de vocês para que Deus os transforme e os mude, para que eles possam encontrar o bem. Mas nunca amaldiçoe os seus pais. Digam, Deus é bom e vai transformar a vida de cada um deles, do meu pai e da minha mãe. Se for só o pai que não está muito bem, o meu pai é uma bênção. Deus está no controle e em breve ele será melhor. Se é a sua mãe, diga a mesma coisa. Versículo 7. Não convém ao tolo a fala excelente, quanto menos ao príncipe o lábio mentiroso. Esse texto mostra que aquele que é tolo não consegue falar a respeito de sabedoria. Como pode uma pessoa que é tola falar a respeito de sabedoria? Se você conhece uma pessoa que fuma e bebe, uma pessoa que se prostitui, falando para você que você não deve beber, nem fumar ou prostituir, que corresponde à fala excelente, você vai olhar e vai dizer: essa fala na sua boca não tem valor. Por isso que o verso 7 fala: não convém ao tolo a fala excelente. Não combina que uma pessoa tola fale algo de valor. O que o versículo 7 está ensinando para nós é que mais importante do que você dizer o que é verdadeiro, justo, correto e honesto é que você viva isso. Porque quando você for verdadeiro e for sábio nas suas atitudes, nas suas ações, não apenas nas palavras, aí sim a fala excelente combinará com você. Não convém ao tolo a fala excelente. Muitos querem que os seus filhos, que os seus amigos sigam o caminho do bem, mas querem persistir fumando, bebendo e estragando a própria vida. Elas pensam assim: que os meus filhos e os meus amigos escapem desse mal que eu estou aqui acorrentado. Mas você pode ser livre de toda a cadeia e toda a corrente, porque o Senhor é aquele que derrama sabedoria e derrama força pela ação do Espírito Santo, para que você seja liberto dessa corrente. Continuando o verso 7, quanto menos ao príncipe o lábio mentiroso. A segunda parte está dizendo, aquele que é príncipe, príncipes são os filhos do rei. Você que é filho do rei dos reis, do Senhor dos senhores, não convém que você, que segue a Deus, use o seu lábio para proferir mentiras. Você é um príncipe, você é uma pessoa que segue o reino de Deus. Fuja da mentira. Versículo 8: pedra preciosa é o presente aos olhos dos que o recebem. Para onde quer que se volte, servirá de proveito. O versículo 8 nos ensina que o presente pode ser usado como uma forma de cativar as pessoas. A pessoa que recebe o presente vai se alegrar de ter recebido o presente e de saber que você se lembrou dela naquele momento. Para onde quer que se volte o presente sempre serve para o proveito. É uma forma de você estabelecer amizades, é uma forma de você pedir perdão para alguém, é uma forma de honrar uma pessoa quando essa pessoa lhe fez algum bem. O presente ele é uma boa forma serve como uma ferramenta no convívio com as pessoas.
Versículo 9: o que encobre a transgressão busca a amizade, mas o que renova a questão separa os maiores amigos. Não fique renovando questões que ficaram no passado. Em Mateus, no capítulo 6, nos versículos 14 e 15, está escrito sobre o perdão. Se vocês perdoarem as ofensas que os homens vos fazem, vocês serão perdoados, mas se vocês não perdoarem, vocês também não serão perdoados. Jesus ama o perdão. No Salmo 133, no verso 1, está escrito: ó, quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo que escorre pelas barbas de Arão. Arão foi um irmão de Moisés, o sacerdote que orientava o povo de Israel durante a peregrinação no deserto pelos 40 anos, quando saíram do Egito até chegarem na terra prometida, que era a terra de Canaã, onde hoje o povo de Israel está. Uma parte do terreno em que o povo de Israel está. Arão simbolizava a presença de Deus e a liderança de Israel. Quando o Salmo 133 fala que é como o óleo que é derramado sobre a cabeça e escorre pelas barbas de Arão, está dizendo: o óleo simboliza a presença de Deus, simboliza a comunhão, simboliza a união, simboliza a alegria de Deus. A alegria de Deus escorre por toda a barba de Arão, significa que escorre por toda a comunidade. Arão ali representa o povo de Israel, a nação de Israel. Trazendo para uma aplicação prática, quando as pessoas estão em união, Deus derrama o óleo, a presença dele sobre todos os que estão ali reunidos. Aquele que vive acusando, lembrando o passado, lembrando os erros que foram cometidos pelas pessoas, busca separar os amigos. Às vezes uma pessoa já perdoa a outra e você vai lá e fala: mas essa pessoa fez isso e isso para você e você ainda perdoa ela? É isso que Deus quer que as pessoas façam, que elas perdoem mesmo. Por isso que o verso 9 fala: aquele que encobre a transgressão, aquele que coloca uma coberta, um pano sobre aquilo que a pessoa cometeu de erro no passado, busca a amizade. Mas aquele que renova, sempre traz à tona aquilo que já foi, que ficou no passado, está buscando separar os maiores amigos. Vamos lembrar de Provérbios no capítulo 6, que fala que 6 coisas o Senhor detesta e a 7ª ele abomina. A 7ª coisa que Deus abomina, lá no capítulo 6 de Provérbios, é aquele que cria contendas entre os irmãos. As 6 coisas que o Senhor abomina são os olhos altivos, os lábios mentirosos, o coração que pensa sempre no mal, as mãos que derramam sangue inocente, os pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa. E a 7ª é o que cria contendas entre os irmãos. Versículo 10: mais profundamente entra a repreensão no prudente do que sem açoites no tolo. O tolo, por mais que você o açoite, por mais que você o corrija, por mais que você busque que ele se arrependa e saia da tolice, persiste na sua tolice. Mas aquele que é prudente está sempre buscando a sabedoria, está sempre buscando a repreensão e a correção. O versículo 10 está dizendo que aquele que é prudente, você pode corrigi-lo que ele vai receber, ele vai aceitar, ele vai até agradecer pelo fato de você ter ajudado ele dando orientação. Mas o tolo, se você o corrige, é capaz dele
te dar algumas patadas e até se revoltar contra você. Em Provérbios 9 está escrito: repreende o sábio e ele te amará. Mas aquele que repreende o tolo toma para si perturbação. Versículo 11. Na verdade, o rebelde não busca senão o mal, mas mensageiro cruel se enviará contra ele. O versículo 11 está dizendo que o rebelde, na sua rebelião, o que ele está buscando é o mal. Ele pode não perceber, mas todo aquele que se rebela contra o que é justo, verdadeiro e honesto, cedo ou tarde, será visitado pela sua rebelião. Versículo 12. Encontre-se com o homem a ursa, a qual roubaram os filhos, mas não o louco na sua estultícia. O versículo 12 está dizendo que a tolice, a loucura daquele que é tolo é tão alta, porque vai corrompendo, arruinando, destruindo a vida da pessoa, que é melhor você encontrar aqui uma metáfora. É óbvio que se você encontrar uma ursa que foi roubada dos seus filhos, que essa ursa vai despedaçar a primeira pessoa que encontrar à frente. Mas o versículo 12 está usando uma comparação, dizendo é melhor você se encontrar com uma ursa que foi roubada dos seus filhos do que o louco na sua tolice. Em outras palavras, se você for tolo, a sua vida será muito complicada e difícil, porque você vai tomar muitas decisões erradas e vai sofrer demais. O versículo 12 é um convite para que você busque a sabedoria, para que nós busquemos a sabedoria. Versículo 13: quanto àquele que torna mal por bem, não se apartará o mal da sua casa. Lei da semeadura. Se você recebeu o bem de alguém, devolveu com o mal, certamente que o mal vai estar na sua casa. 14. Como soltar as águas é o princípio da contenda, deixa por isso a porfia, antes que sejas envolvido. Porfia é o mesmo que discussão, debate, ficar ali discutindo com a outra pessoa. O versículo 14 fala: quando você abre uma represa, depois que você abriu, a água escorre com toda a força e não tem como você fazer a água retornar para a represa, porque a força da água vem. Da mesma forma, quando você começa uma discussão, quando você começa um conflito, depois que você começou, depois que você acendeu o fósforo no meio de um lugar que está ali coberto de combustível, não tem como você apagar aquele conflito. Pense no que você vai falar. Pense em como você vai falar. Pense se não é melhor ficar quieto e não dizer nada a respeito dessa situação. Se você realmente tem que falar, porque essa situação tem que ser tirada a limpo, então espere, faça uma análise, meça as palavras, escolha o tempo certo de falar. Versículo 15: o que justifica o ímpio e o que condena o justo, abomináveis são para o Senhor, tanto um como o outro. Quem justifica o ímpio e quem condena o justo é abominável para Deus. O ímpio tem que ser condenado pela sua impiedade, e o justo tem que ser honrado por ser justo. Versículo 16: de que serviria o preço na mão do tolo para comprar a sabedoria, visto que não tem entendimento? Uma pergunta: do que adianta colocar muito dinheiro na mão de uma pessoa que é tola, para que ela compre a sabedoria,
se ela não tem entendimento. O versículo 16 fala que é necessário que você busque entendimento. O entendimento, ele exige que você se esforce, que você estude, para que você possa compreender quais são as consequências das coisas que você faz. Quando nós meditamos em Provérbios no capítulo 9, nós falamos ali que a sabedoria tem 7 pilares: a instrução, o conselho, o conhecimento, a inteligência, o entendimento, o discernimento e a prudência. São esses 7 pilares da sabedoria. Nós devemos buscar instrução, lendo, estudando, conhecendo sobre várias coisas da vida. Quando precisamos aplicar a instrução em algum campo específico da nossa vida, precisamos de conselhos, de pessoas que já passaram por aquela situação e que sabem resolver e nos explicar qual o melhor caminho. Não é só porque você leu um manual de como conserta um computador que você já sai consertando computadores. No meio desses consertos, você se depara com algumas dificuldades. Você lê no manual que se faz de um jeito e na hora de aplicar você tem dúvidas. Então você fala com alguém que já fez aquilo várias vezes e que sabe quais as consequências. Pede conselho. Com o conselho, conversando com outros técnicos, você sabe o que dá certo e o que não dá certo. Então você usou o conselho. Depois que você usa o conselho, depois de um tempo, você passa a ter conhecimento. Conhecer significa saber como as coisas caminham. Mas esse conhecimento, para que muitas vezes exige o uso da inteligência. A inteligência é um processo mental em que você fica analisando, refletindo e pensando. Aqui nessa meditação que estamos fazendo em Provérbios 17, você está aí. Nós estamos aqui usando a inteligência. Estamos falando, comentando, pensando a respeito das coisas que o texto nos fala. Depois desse processo de esforço mental que nós estamos fazendo, que é o uso da nossa razão, da nossa inteligência, nós vamos, depois de todo esse processo, adquirir entendimento de algumas coisas. São algumas coisas que nós vamos passar a entender. O entendimento é um nível alto de sabedoria, porque o entendimento é o 5º pilar. É quando você já buscou instrução, leu a respeito, já conversou com pessoas, buscando conselhos, conhece porque já passou por várias situações e tem uma certa experiência, usa a inteligência para pensar mais a respeito daquilo, para entender. Entender é quando o conhecimento está consolidado. Quando uma pessoa, um exemplo bem simples, quando uma pessoa fala assim: eu sei que fumar faz mal para a saúde, mas eu vou fumar. E a pessoa fuma. Existem médicos que fumam. Ele tem o conhecimento, ele tem a inteligência, mas ele não tem o entendimento. A pessoa que tem o entendimento, ela fala: eu sei que isso é tão prejudicial que eu não fumo de maneira nenhuma. O entendimento é a manifestação, a consolidação do conhecimento na prática. Então, o versículo 16, quando ele fala de que serviria o preço, significa o dinheiro na mão do tolo para comprar a sabedoria, visto que não tem entendimento. A pergunta, quando fala que o tolo é aquele que não tem entendimento, nós somos obrigados a dizer que não é só porque uma pessoa tem instrução, porque ela tomou conselho, porque ela tem conhecimento e porque ela é inteligente, que ela é entendida. É por isso que tem muitos médicos que morrem por problemas de vícios com bebida e com cigarro, porque eles são inteligentes.
chegaram até o quarto nível da sabedoria, até o nível da inteligência, mas não chegaram no quinto nível, o nível do entendimento. Versículo 17: Em todo tempo ama o amigo, e na angústia nasce o irmão. Em todo tempo tenha amigos, ame os amigos, tenha os seus amigos em alta consideração. No meio da angústia, sempre vai aparecer aquele amigo que vai se destacar, que vai ficar mais perto de você, que vai ficar mais próximo de você e que vai se revelar muito mais do que um amigo, vai se revelar como um irmão. O que o versículo 17 nos fala é que as amizades valem a pena e que muitas vezes na hora da angústia, quem vai te socorrer muito mais do que um parente, do que um familiar teu, vai ser um dos amigos que você tem. Às vezes, a sua família vai estar muito longe e não vai poder te socorrer. E às vezes, a família, por alguma razão, pode não querer ajudar você. Mas aquele que tem muitos amigos tem muitas oportunidades de ter pessoas que se revelam como um irmão. Versículo 18: O homem que, falto de entendimento, dá a mão, ficando por fiador do seu companheiro. O versículo 18 está repetindo o que está escrito em Provérbios no capítulo 6. No capítulo 6, no versículo 1, está escrito: se você se deixou a ficar por fiador do seu próximo, vai até ele e importuna ele. Não dê descanso aos seus olhos, enquanto você não se livrar dessa responsabilidade. E aqui no versículo 18 está repetindo: não fique como fiador das outras pessoas. Não assuma fiança. O tema da fiança remete ao tema do empréstimo de dinheiro. Não empreste dinheiro a ninguém. A resposta, quando alguém lhe pede dinheiro emprestado, a resposta é sempre a mesma: eu não empresto, porque eu preciso dos recursos que eu juntei para realizar os meus projetos. Se a pessoa for um parente ou seu amigo, então seja generoso. Já dissemos em várias meditações aqui que Provérbios 11:25 fala: a alma generosa prosperará, e aquele que atende será atendido. Quando alguém pede o dinheiro emprestado, se você empresta, o William Shakespeare, um escritor inglês, disse: emprestar o dinheiro é perder o amigo e também o dinheiro. As pessoas emprestam o dinheiro, depois veem a pessoa desfrutando do dinheiro com fotos de passeios e viagens no Facebook e ficam chateadas dizendo: é o meu dinheiro. Mas as pessoas que vivem de tomar dinheiro emprestado dos outros fazem isso com você, com o vizinho e com todas as pessoas. Então é provável que aquele dinheiro que a pessoa está desfrutando ali na rede social e que você está vendo já não é nem o seu dinheiro. O seu, ele já gastou. Ele está usando o dinheiro de outra pessoa que ele está enganando, que ele já enganou. Não seja uma pessoa que se deixe enganar para que depois você não fique irritado com você mesmo. Depois você vai dizer: como eu fui tolo de emprestar o dinheiro para essa pessoa, onde que eu estava com a minha cabeça? Basta dizer: eu não empresto. O que você pode fazer é, se a pessoa pede, por exemplo, 100, você entrega para ela 5 e diz: agora você pede o restante para os outros. Essa é a parte da bondade que eu vou fazer com você hoje. Isso é o que eu posso fazer para te ajudar.
Ou então, se for o seu parente ou o seu amigo e você tem, você dá. Diga, vou ajudar você a resolver esse problema. Estou te dando esse dinheiro para que você resolva essa situação. Aquele que é generoso, aquele que atende, será atendido. É uma promessa de Provérbios, capítulo 11, versículo 25. 19. O que ama a contenda, ama a transgressão. O que alça sua porta, busca a ruína. O que o versículo 19 está dizendo é: quem gosta de entrar em conflito, de estar em confusão, de viver em guerra com os outros, ama o pecado. É pecado. Pecado significa errar o alvo. O alvo da nossa vida é ter paz, felicidade, saúde, alegria, comunhão com as pessoas, ajudar na sociedade. Esse é o certo. Aquele que gosta de criar contenda, confusão, separar os amigos, ver as pessoas o tempo todo em guerra, umas contra as outras, é aquele que ama o pecado, aquele que ama que as coisas andem sempre para o caminho torto, para o caminho errado. E há pessoas assim, pessoas que cresceram num lar, num ambiente onde a contenda sempre reinava. Quando você coloca elas num ambiente de paz, muitas vezes elas ficam inquietas. Elas se acostumaram a ver a contenda, o conflito. E elas não sossegam enquanto não criam uma divisão, uma separação, uma guerrinha entre as pessoas. Fique atento com pessoas que vêm até você e falam: aquele lá está falando isso a teu respeito. Quando alguém procura você e fala para você que uma outra pessoa está falando mal de você, corte a conversa. Diga: que bom, Deus vai abençoar essa pessoa. Não entre nessas armadilhas e nessas ciladas. A parte B do versículo 19 fala assim: o que alça sua porta busca a ruína. Alçar a porta significa aquele que eleva a sua porta. O que alça sua porta, a porta aqui significa... A porta é um lugar de entrada. Então, aquele que... O que alça sua porta busca a ruína é... Alçar significa erguer, levantar. Porta é o lugar de entrada. As pessoas, quando buscam uma oportunidade, elas estão buscando uma porta. Então, aquele que alça sua porta, busca a ruína, está se referindo àquele que levanta sempre as coisas para o seu benefício. Olha, apenas busca ampliar sempre os seus próprios caminhos em detrimento dos outros. Ele busca sempre ampliar o seu próprio espaço, o seu próprio caminho, carregando um egoísmo. Quem vive alçando as portas, batendo nas portas, querendo oportunidades, não se prepara para elas, está buscando a sua própria ruína. Tem portas que você não está pronto para passar por ela. Mas tem pessoas que querem forçar a passagem por aquela porta e acabam sendo humilhadas, envergonhadas, arruinadas, porque elas próprias buscaram aquela porta. Um exemplo prático. Um professor famoso estava dando uma aula e ele disse: tem muitas pessoas que vêm até mim porque elas dizem que eu sou a solução da vida delas porque eu tenho muitos resultados. E a pessoa veio até mim e eu já disse para a pessoa: você não está preparado, você não tem habilidades, você não sabe isso, isso e isso. E hoje essas pessoas que tanto me admiravam nem querem
falar comigo, mas eu faço isso para dizer para elas que elas têm que ter um nível básico de preparação para me acompanhar, senão não vão andar comigo. Então esse professor, ele é uma pessoa que dá bastantes aulas na internet. Ele disse publicamente, ele estava explicando que as pessoas querem andar com ele, mas não estão prontas para andarem com ele. Então o que alça sua porta busca a ruína. Quem levanta demais a sua porta acaba sendo humilhado, envergonhado, arruinado, porque você tem que avaliar se aquela porta que você está buscando é compatível com o seu nível de preparação e com o seu nível de capacidade para aquele momento. Isso não significa que você não deve sonhar e nem pensar alto. Você deve, mas você deve subir de maneira lenta e constante, com consistência. Não queira dar um passo maior do que você suporta nesse momento. Porque se você der um passo maior do que você suporta nesse momento, você está buscando a sua ruína. É isso que o versículo 19 está dizendo. O que alça sua porta, o que ergue demais a oportunidade que está buscando, sem ter a preparação, está buscando a sua ruína. É como alguém que quer construir uma mansão e tem condição de construir uma casa simples no momento. Construa a casa simples agora, junte força, energia para que depois você levante, né? Para que depois você alce novos voos, novas portas. 20. O perverso de coração nunca achará o bem, e o que tem a língua dobre virá a cair no mal. O versículo 20 fala: cuide do seu coração. Porque se você pensar em coisas ruins, você nunca vai encontrar o caminho do bem. E se você fala coisas ruins, se você fala coisas perversas, você vai cair no mal. Cuide das suas palavras. Não diga que você não pode, que você não consegue, que você não é capaz. Não diga palavras ruins para outras pessoas. Diga palavras boas. Outro dia vi uma mãe dizendo para a própria filha: você é assim mesmo. Você nunca vai dar resultado, você nunca vai dar certo. E a filha começava a chorar e dizendo: eu preciso do seu apoio, mãe. E ela estava: que apoio nada. Então nós estávamos ali e estávamos falando para essa mãe: você precisa acreditar, você precisa dizer: sim, você vai melhorar, você vai prosperar, você vai conseguir, você vai aprender. Continue fazendo, se esforce que você conseguirá. Diga isso para as pessoas e diga isso para você mesmo, para você mesma. 21. O que gera um tolo para sua tristeza o faz, e o pai do insensato não se alegrará. O que o versículo 21 está dizendo é que você deve corrigir os seus filhos desde a infância, para que eles sejam sábios. Que você deve buscar sabedoria para que você possa transmitir sabedoria para os seus filhos. Porque o que gera um tolo para sua tristeza o faz, significa que você é responsável por aquele que você gerou. Até onde estiver ao seu alcance, você deve transmitir sabedoria, para que os seus filhos tenham sabedoria. Se no futuro eles não quiserem seguir o caminho correto, você sabe que você fez a sua parte. Mas um peso muito grande está sobre aquele que não corrigiu os filhos na infância e depois vê as decisões erradas que eles tomam, porque não fizeram a sua parte como pais. Versículo 22. O coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido virá secar os ossos. Sim, cuide do seu coração para que ele tenha alegria. Mesmo no momento em que alguma coisa deu errado,
em que alguma coisa te frustrou ou te decepcionou, ressignifique. Diga assim: já sei que fazendo desse jeito não dá certo. Então agora vamos para uma nova tentativa. Vamos fazer diferente. Vamos analisar o que erramos e o que pode ser mantido para podermos acertar na segunda vez. Seja uma pessoa persistente. Coloque alegria no seu coração. Não deu certo agora, mas vai dar certo na próxima. Thomas Edison tentou, segundo falam, 10.000 vezes encontrar um material no tamanho certo, na medida certa, para fazer a lâmpada, para suportar a energia que passa pelo filete, que passa pela lâmpada, para criar, para inventar a lâmpada. Então ele nunca desistiu. Ele tinha um propósito. Eu quero trazer um objeto que garanta a luminosidade. E ele perseguiu esse objetivo. Disseram para ele que ele fracassou durante muitas vezes. Ele disse: não, eu aprendi que aqueles materiais não serviam até descobrir um material que servia. Então, se alguma coisa não deu certo, não perca a alegria. Diga a você mesmo: eu sei, eu já sei, eu aprendi que desse jeito não dá certo. Então vamos fazer de outro jeito. Porque o coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido virá secar os ossos. Se você se deixar abater, você vai perder o seu apetite, vai perder a sua vida e você não vai alcançar o seu objetivo. Versículo 23. O ímpio tira o presente do seio para perverter as veredas da justiça. Nós lemos aqui, num versículo anterior, que o presente, ele é uma boa ferramenta para você aqui no versículo 8. Pedra preciosa é o presente aos olhos dos que o recebem. Para onde quer que se volte, servirá de proveito. Quando nós lemos esse versículo, nós dissemos que o presente é uma boa forma de você pedir perdão, reconciliar a amizade, é uma boa ferramenta nos relacionamentos sociais. Agora, também tem o outro lado, que está aqui no versículo 23, que o ímpio, a pessoa que pensa na corrupção, no suborno, em tirar vantagem de forma injusta, ele usa o presente como uma ferramenta para perverter a vereda da justiça. E esse versículo 23 serve como um alerta para quem recebe o presente. Você está recebendo esse presente por qual motivo? Se você recebe o presente de alguém que entrega o presente para depois fazer um convite de corrupção, de suborno, mantenha-se no caminho da justiça. Se preciso for, devolva o presente. Nem todo presente deve ser recebido. O presente é uma boa forma de corromper pessoas que são fracas no seu caráter. Mantenha o seu caráter. Devolva o presente quando você percebe que existe uma segunda intenção por trás daquele presente. 24. No rosto do sábio se vê a sabedoria, mas os olhos do louco estão nas extremidades da terra. O versículo 24 está falando que quando você está conversando com o sábio, você percebe que, por aquilo que ele fala, pela forma como resolve, pelas ideias apresentadas, que a sabedoria está ali. O sábio, ele fica focado. O versículo 24 fala sobre foco. Quando você precisa resolver um problema, você precisa ter foco. Concentração total e presença, estar presente naquele momento, naquele problema para resolvê-lo. Agora, os olhos do louco, o tolo, estão nas extremidades da terra, ou seja, aquele que é tolo faz as coisas sempre com a sua cabeça no mundo da lua, como diz a expressão.
Ele está com os olhos pensando em outras coisas. As extremidades da terra ele está longe. Ele está lá bem no norte, no Polo Norte, ou está lá no Polo Sul. Ele faz as coisas sem ter foco. O sábio, no rosto dele você vê a sabedoria. Você olha no rosto dele e você vê os olhos, a expressão facial, totalmente com preocupação em relação ao problema que ele está ali para resolver. O louco, você olha para ele, ele está ali com os olhos no mundo da lua. Você vê que a pessoa não está presente para resolver o problema. Então ele é um louco, porque o louco desperdiça tempo da vida. As pessoas inteligentes, as pessoas que são sábias, elas não jogam tempo fora de maneira nenhuma, porque tempo é vida. Se você fica 10 minutos fazendo uma bobagem, sem fazer nada, você perdeu 10 minutos que uma pessoa que vende bala no sinaleiro, em 10 minutos, ele já vendeu algumas balas. Ele já fez aquele tempo de 10 minutos gerar lucro, produzir fruto, trazer algum resultado. E você ficou ali 10 minutos de bobeira. Perdeu 10 minutos da sua vida. Os loucos gastam o tempo com bobagens. Os sábios têm o seu tempo totalmente aplicado. Isso não significa que o sábio fica o tempo todo trabalhando, porque o tempo do desfrute, do descanso, do lazer é fundamental. Mas o sábio está ali, sempre presente, desfrutando no momento do desfrute e dedicado no momento em que o problema exige dedicação. Seja uma pessoa que tem objetivos, que sabe o que está fazendo. Seja intencional em tudo que você faz. O que é ser intencional? Você está sempre com intenção. Agora eu vou ali para correr. Agora eu vou ali para me alimentar. Agora eu vou fazer isso. Você tem intenções. Você tem propósitos. Na sua vida não fica com tempo sem ter o que fazer. Existem pessoas que ficam: o que você vai fazer agora? Eu não sei. E ficam ali perdendo tempo. Defina metas. Versículo 25. O filho insensato é tristeza para seu pai e amargura para quem o deu à luz. Não seja um insensato, para que os seus pais não tenham tristeza. Se você resolver ser um insensato, vá para longe dos seus pais, para não trazer desgosto e incomodação para eles. E você que é pai e mãe, eduque os seus filhos desde a infância para que você não tenha um filho insensato. Ou para que você tenha a tranquilidade de dizer: eu fiz a minha parte. Se ele está tomando esse caminho, a decisão é dele. Com certeza, quando você faz a sua parte, pelo menos você diminui, alivia a sua carga de responsabilidade. É claro que nenhum pai, nenhuma mãe, mesmo tendo ensinado os filhos, e quando os filhos seguem o caminho da insensatez, não tem como escapar da tristeza e da amargura. Mas se você fez a sua parte, entenda que os filhos têm um tempo em que eles são adultos, em que eles têm a liberdade de seguir o caminho que querem. E sobre a decisão do filho, que resolve seguir a insensatez, não há nada que eu possa fazer a não ser orar e pedir que Deus convença o filho para que volte para o caminho certo. Em João 16 está escrito que o Espírito é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Aquilo que você não consegue fazer, quando você já fez tudo o que podia fazer, quando chega no campo do impossível para você fazer, deve ser colocado na mão de Deus. É Ele quem pode ajudá-lo, mas Ele vai responder no tempo dele
se você for persistente na oração. Versículo 26. Não é bom também punir o justo, nem ferirem os príncipes ao que age justamente. Que o versículo 26 fala que nós devemos ser justos. Quem está fazendo a coisa certa não merece nenhuma punição e nenhum tipo de ferida. Ao contrário, deve ser honrado. 27. Retém as suas palavras o que possui o conhecimento, e o homem de entendimento é de precioso espírito. Retém as suas palavras o que possui o conhecimento significa que aquele que tem conhecimento a respeito das coisas, ele não fica falando o que sai na sua cabeça. Ele regula, ele retém as suas palavras. Ele controla o que vai falar, quando vai falar e se vai falar. Porque para o tolo você não fala, porque o tolo abomina que você o corrija. Então, aquele que tem conhecimento a respeito da vida e a respeito de um assunto, ele retém as suas palavras. Ele fala o que deve ser falado, para quem deve falar, e fala se entende que deve falar, porque ele tem o conhecimento e sabe avaliar as situações. O versículo 27 está nos ensinando: não é porque você sabe alguma coisa que você deve sempre dar a instrução. Veja se vale a pena você falar. Corrigir uma pessoa que é tola não vale a pena. A pessoa vai ficar com ódio daquele que o corrige. E o homem de entendimento é de precioso espírito. A segunda parte fala: quem tem entendimento, ou seja, aquele que tem o conhecimento e aplica, que nós já falamos que o entendimento é a consolidação na prática do conhecimento. Você usa a inteligência, processou aquele conhecimento e você aplica, porque você entendeu o valor daquilo. O homem de entendimento é de precioso espírito. Por quê? Ele tem o espírito precioso porque o homem de entendimento não significa que o homem que tem entendimento muitas vezes não tem vontade de fazer a coisa errada. Nós, como seres humanos, muitas vezes somos tentados a errar. Mas o homem de entendimento é de precioso espírito porque ele vai ter um espírito que vai recusar a tentação. Ele vai ser tentado, mas o espírito dele vai dizer: isso é ruim, eu não vou fazer. E ele vai permanecer na prática do que é correto para o seu bem-estar. Ele não vai exagerar na alimentação, ele vai praticar atividade física mesmo tendo preguiça, ele vai fazer a leitura do livro, a leitura da Bíblia, vai reservar o tempo de oração, apesar de estar cansado, ele vai lembrar, vai dizer: isso é importante para mim. Por isso que o homem de entendimento é de precioso espírito, porque o espírito dele é forte. Ele consegue continuar executando o que tem que ser executado, para continuar a ter felicidade, harmonia, comunhão, amizade, felicidade e ter uma vida agradável e boa. Versículo 28, até o tolo, quando se cala, será reputado por sábio, e o que cerrar os seus lábios por sábio. O versículo 28 fala que, como nós falamos no 27, o que tem conhecimento, ele retém as suas palavras, ele avalia o que vai falar. Com o tolo, se ele ficar quieto, podem achar que ele é sábio. Em outras palavras, se você não sabe o que dizer em uma situação, é melhor ficar com a boca fechada. É capaz que considerem que você é sábio. Na realidade, quando você não fala aquilo que você não sabe, você está sendo sábio. Porque você não tem aquele conhecimento, então você prefere: não, eu não vou falar nada, eu não sei. Ficar quieto quando você não sabe como resolver um problema é um sinal de sabedoria. É uma manifestação de que você é sábio, que você: não vou dar uma opinião sobre o que eu não sei. Não vou prejudicar as outras pessoas. Tem muitas pessoas que querem ajudar, mas nesse negócio de querer ajudar acaba atrapalhando. Se você não tem experiência, se você não sabe o que vai ocorrer do conselho que você vai dar a alguém, cale a boca. Fique em silêncio. Porque se você
Quantas pessoas? Ah, mas eu falei para ele, faz assim. Mas você sabia o que você estava falando? Não, não, na hora que a pessoa me trouxe o problema, veio isso na minha cabeça, eu peguei e joguei. É melhor você dizer: eu não sei como resolver esse problema. Não vou te dar opinião. Não posso ajudar você. Procure uma outra pessoa para te dar o conselho para te ajudar nesse assunto. Você estará sendo sábio. Essa é a meditação de Provérbios 17. Curta esse vídeo. Comente aqui embaixo qual desses versículos falou com você nesse dia. Escolha aqui um versículo e diga: ó, esse versículo aqui, só coloque o versículo e compartilhe com outras pessoas da sua igreja, com as pessoas da sua família. Se alguma parte aqui do vídeo falou com você, compartilhe para que as pessoas possam estudar provérbios, conhecer provérbios e encontrar o bom caminho para a sua vida. Deus abençoe a todos. Amém.